Imagine a Paris do século XX, o epicentro da modernidade, onde a arte, a tecnologia e os escândalos mais ardentes ferviam na mesma intensidade nos salões da alta sociedade. No meio de toda essa efervescência, um brasileiro era o rei incontestável da Cidade de Luz. Alberto Santos Dumont, o homem que nós conhecemos como o pai da aviação, não era apenas um gênio da mecânica e da engenharia. Ele era um ícone absoluto de estilo. Um dandy excêntrico que jantava com a altíssima aristocracia europeia e desafiava as leis da gravidade. Mas, enquanto o mundo inteiro olhava para o céu, maravilhado com seus balões e aviões, nos bastidores e nos jantares parisienses o sussurro era outro. O que realmente acontecia na misteriosa e trancada vida privada de Santos Dumont? Porque um homem tão rico, mundialmente famoso, charmoso e influente, permaneceu solteiro e sem nenhum romance público a vida inteira. Será que a solidão profunda que o acompanhou até os seus últimos dias escondia um segredo que a sociedade moralista da época simplesmente não estava pronta para aceitar? Se você ama descobrir o lado humano, os segredos ocultos e os bastidores que os livros de história tradicionais nunca tiveram coragem de te contar, você está no lugar perfeito. Sejam muito bem-vindos ao História com Fofoca, o canal oficial onde o passado perde a pose e a gente te conta todos os detalhes, babados e segredos dos personagens mais icônicos do mundo. Olha só, a fofoca histórica de hoje é profunda, cheia de curiosidades inéditas e deu um trabalho imenso para ser pesquisado. Então, assim, faz um favorzinho para mim, que ajuda demais o nosso projeto a crescer. Clique agora mesmo no botão de se inscrever aqui embaixo e ative o sininho das notificações com a opção de todas. O algoritmo do YouTube é exigente e ele só entrega esses vídeos detalhados para quem mostra que ama o nosso conteúdo. E aproveita e já deixa seu gostei logo agora no início. Se deixar para depois, você vai esquecer. Quero ver todo mundo engajado. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo se você já conhecia o lado excêntrico de Dumont. Eu vou ler e responder de coração cada um de vocês. Preparados para decolar rumo aos segredos mais bem guardados de Paris? Então solta a vinheta que o voo de hoje é cheio de turbulência. Para que a gente consiga desvendar os boatos sobre a sexualidade e a intimidade de Santos Dumont, nós precisamos primeiro mergulhar de cabeça no estilo de vida inacreditável que ele levava em Paris. Quando Dumont se mudou para a França, ele não era aquele estereótipo de inventor incompreendido, maltrapilho que passava fome em uma oficina escura. Muito pelo contrário, Alberto era herdeiro de uma das maiores fortunas do Brasil. Seu pai, Henrique Dumont, era conhecido como o Rei do Café. Quando o pai sofreu um acidente e decidiu emancipar os filhos, Alberto recebeu uma quantidade massiva de títulos e dinheiro. Ele era podre de rico. E o que ele fez com essa fortuna? Ele se transformou em uma das maiores celebridades da Europa. Santos Dumont era a definição perfeita do que a época chamava de dandy. Mas ele levou isso a um nível extremo de obsessão estética. Alberto tinha pouco mais de 1,60 m de altura e pesava cerca de 50 quilos. Para compensar a estatura baixa, ele mandava fazer botas sob medida com saltos internos e externos altos. Seus paletós tinham cortes impecáveis, desenhados pelos estilistas mais caros de Paris. E ele usava colarinhos absurdamente altos e engomados, que forçavam sua postura a ficar sempre ereta e elegante. Tem uma curiosidade fascinante sobre seu famoso chapéu de abas amassadas. Ele não foi desenhado assim. Durante um de seus primeiros experimentos com o balão número 4, o motor teve uma pane. O balão caiu sobre as árvores e o topo do chapéu do Dumont raspou nos galhos, amassando a copa e as abas. Quando ele desceu da árvore intacto e elegante, a multidão achou que aquilo era o ápice do charme despojado. No dia seguinte, dezenas de homens em Paris estavam amassando seus próprios chapéus para imitar o inventor brasileiro. Criando tendências, né? Ele ditava a moda. Mas as excentricidades não paravam nas roupas. Dumont tinha horror à mediocridade. Em seu apartamento, na sofisticada Avenida Champs-Élysées, ele mandou construir móveis hiperelevados. Suas mesas e cadeiras de jantar tinham pernas de quase 2 metros de altura. Sabe por quê? Ele dizia que os seres humanos precisavam se acostumar a comer nas alturas para perder o medo de voar. Fala pra mim. Os garçons tinham que subir escadas para servir a sopa aos convidados. Ele também costumava usar seu dirigível número 9, que era pequenino, como se fosse um carro de luxo. Ele voava abaixo pelas ruas de Paris, estacionava o balão amarrando-o nos postes ou na entrada dos restaurantes mais caros, descia de terno e gravata borboleta, almoçava com a alta aristocracia e depois ia embora voando pelo céu de Paris.
Puro luxo, né? Ele era o solteiro mais cobiçado, magnético e vigiado de toda a Europa. Mas era justamente aí que os sussurros maldosos começavam nos salões franceses. A vida noturna e social da chamada Belle Époque era um verdadeiro ninho de fofocas. Revistas e jornais cobriam cada passo dos milionários. Quem estava namorando quem gastou fortunas com atrizes de teatro, quais eram os escândalos da semana. E curiosamente, o nome de Santos Dumont nunca, absolutamente nunca, aparecia associado a nenhuma mulher em termos românticos. A única figura feminina constante na vida dele na França era a princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II, que vivia exilada no Castelo d'Eu, na França. Eles tinham uma ligação profunda, mas era uma relação puramente de admiração mútua, quase maternal. A princesa via em Dumont o orgulho de um Brasil moderno e genial. Ela chegou a apresentá-lo com uma medalha de ouro de São João Batista, pedindo que ele a usasse sempre para se proteger dos terríveis acidentes que ele sofria no ar. Dumont ficou tão tocado que usou essa medalha no pulso até o final da vida. Mas, fora a princesa Isabel, nenhuma outra mulher conseguia romper a barreira da intimidade do Alberto. Naquela época, um homem com a idade dele, com aquela quantidade de dinheiro e com aquela fama avassaladora, que não demonstrava nenhum interesse em cortejar as jovens da alta sociedade ou em se casar, passava a ser visto com uma imensa desconfiança. Nos salões parisienses da aristocracia, o comportamento de Dumont era rotulado com palavras como muito refinado, sensível ao extremo ou artístico. Na virada do século XX, essas palavras eram códigos muito claros, usados de forma velada pela sociedade moralista para insinuar que um homem era homossexual. Havia também o fato de que Dumont detestava esportes considerados brutos ou tipicamente masculinos para a época. Ele preferia a precisão, o desenho, a costura das sedas de seus balões, que ele mesmo inspecionava ponto por ponto com uma delicadeza cirúrgica, e a companhia de um círculo muito restrito de amigos homens. Entre esses amigos estava Louis Cartier, o herdeiro da famosa joalheria de luxo. A amizade deles mudou o mundo. Foi durante um desabafo de Dumont que reclamou que era muito difícil e perigoso tirar o relógio do bolso do colete enquanto tentava controlar os comandos de um avião, que Cartier teve a ideia de criar o primeiro relógio de pulso masculino com pulseira de couro, um presente pessoal e revolucionário para o seu grande amigo brasileiro. Para a gente entender o tamanho do medo e da necessidade de descrição que cercavam a vida de homens como Santos Dumont, nós precisamos lembrar de um evento que chocou o mundo exatamente nesse período. Em 1895, o brilhante escritor Oscar Wilde foi julgado, condenado e sentenciado a 2 anos de trabalhos forçados na Inglaterra pelo crime de homossexualidade. Esse caso destruiu a carreira de Wilde e mandou uma mensagem assustadora para toda a Europa. Não importava o quão genial, famoso ou rico você fosse, se a sua vida privada fosse exposta, a sociedade te destruiria sem piedade. Santos Dumont era um homem extremamente inteligente e obcecado por manter o controle absoluto de sua reputação pública. Ele sabia perfeitamente o terreno perigoso em que pisava, mas houve um episódio em que a estética e a sensibilidade de Dumont foram expostas de uma forma que gerou um falatório imenso na imprensa francesa. Em 1913, o Aeroclube da França decidiu inaugurar um monumento em Saint-Cloud para celebrar os feitos históricos de Dumont com 14 bis e o dirigível número 6. O renomado escultor francês Georges Colin foi o responsável pela obra. Em vez de esculpir Santos Dumont de terno pilotando uma máquina, Colin decidiu criar uma estátua de Ícaro, o jovem da mitologia grega que colocou asas de cera para voar. No entanto, a estátua era a figura de um homem jovem, completamente nu, com traços físicos extremamente andrógenos, delicados e de uma beleza sutil que fugia totalmente dos padrões de estátuas heróicas da época. Quando o monumento foi revelado, os jornais da época e os frequentadores dos salões parisienses começaram a cochichar que a estátua capturava de forma artística e provocativa a verdadeira essência da alma sensível e da homossexualidade reprimida de Santos Dumont. E sabe o que é mais impressionante? Longe de ficar ofendido ou chateado com os boatos, Dumont simplesmente adorou o monumento. Ele achou a obra de uma beleza tocante e encomendou uma réplica idêntica em tamanho menor, feita de bronze, que ele manteve em um lugar de destaque absoluto em sua mesa de trabalho durante anos.
Conforme os anos foram se passando, o mistério sobre o coração de Santos Dumont só aumentava. E se hoje nós não temos cartas de amor diários com confissões ou bilhetes românticos guardados em museus, a culpa é do próprio inventor. No final da sua vida, quando já estava assolada pelos sintomas dolorosos da esclerose múltipla e por uma depressão profunda e paralisante, Alberto tomou uma decisão drástica e dolorosa. Ele reuniu a imensa maioria de suas correspondências pessoais, seus cadernos de anotações íntimas e diários de décadas de vida na Europa e ateou fogo em tudo. Ele destruiu seus próprios arquivos históricos. Dumont não queria de forma alguma que o mundo pós-morte fizesse o que nós estamos fazendo aqui. Especular, revirar ou tentar decifrar o que ele sentia ou quem ele amava. Ele queria que seu legado fosse puramente técnico, focado na engenharia, na física e no orgulho de ter dado asas à humanidade. Muitos biógrafos modernos e pesquisadores LGBTQIAP+, apontam que a homossexualidade de Santos Dumont era o que a história chama de segredos de polichinelo. Algo que todo o círculo social dele sabia ou suspeitava fortemente, mas que ninguém ousava colocar no papel por uma questão de proteção e sobrevivência social. Por outro lado, existe uma corrente respeitável de historiadores que defende uma teoria totalmente diferente, a da assexualidade. Eles argumentam que Santos Dumont nunca teve relações nem com homens, nem com mulheres, porque ele sofreu de uma espécie de obsessão absoluta pelo trabalho. Toda a sua energia vital, seu libido, sua paixão teriam sido canalizados para os motores, para o cálculo das asas, para o hidrogênio e para o céu. Para Dumont, as máquinas eram as suas verdadeiras companhias. O que ninguém pode negar é que essa escolha ou essa imposição de viver trancado em uma armadura de discrição cobrou um preço devastador em sua saúde mental. Santos Dumont era um homem profundamente solitário. Ele não constituiu família, não teve companheiros e passou seus últimos anos de volta ao Brasil, isolado do mundo. Para piorar sua dor, o homem que inventou o avião para unir as nações e encurtar distâncias teve que assistir, com o coração partido, a sua maior criação ser usada como uma máquina de morte e destruição em massa na Primeira Guerra Mundial. E mais tarde nos bombardeios da Revolução Constitucionalista de 1932 em solo brasileiro. Em 23 de julho de 1932, aos 59 anos, sozinha em um quarto do Grande Hotel no Guarujá, litoral de São Paulo, o homem que havia conquistado os céus do mundo decidiu tragicamente dar um fim à sua própria vida, levando consigo para o túmulo todos os segredos que os salões de Paris tentaram em vão decifrar. No fim de tudo, se Albert Santos Dumont era homossexual, assexual ou simplesmente um homem que valorizava sua privacidade acima de qualquer outra coisa neste mundo, isso não diminui em um único milímetro sua genialidade colossal. Ele desafiou as leis imutáveis da física, enfrentou os céticos e empurrou as fronteiras do progresso humano. Mas olhar para sua vida privada, entender os boatos de Paris da Belle Époque e decifrar o mistério da sua solidão não serve para diminuir o herói, mas sim humanizá-lo. Nos faz enxergar um homem sensível, complexo e profundamente genial que, talvez, tenha tido que pagar o preço mais alto de todos em solidão para poder dar asas à liberdade para o mundo inteiro. E agora eu quero saber a sua opinião sincera sobre essa história. Você acha que a vida íntima de um inventor ajuda a entender a sua obra? O que você achou dessa curiosidade sobre o pai da aviação? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like maroto, se inscrever agora no canal História com Fofoca e compartilhar o link desse vídeo naquele seu grupo de amigos ou familiares que também são fascinados por um bom, respeitoso babado histórico. Eu fico por aqui, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima história. Obrigado também por a gente atingir a marca de 100 inscritos. O vídeo fica por aqui e te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!